aluno, olá aluna, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o tema ainda dentro das doenças causadas por bactérias e no caso nós vamos focar então a hanseníase, ok? Então a hanseníase ela é uma doença crônica, então ela é causada aí pela bactéria Mycobacterium leprae. Essa doença ela atinge principalmente a pele e os sistemas, os nervos periféricos, né? E podem levar aí à incapacidade física. Sua ocorrência, então, é de notificação e investigação, né, obrigatória. A doença ela pode acometer tanto homens quanto mulheres, então ela não distingue com relação ao sexo e pessoas de qualquer idade. Entretanto, é necessário, então, um longo período aí de exposição ao contágio e apenas uma pequena parcela da população, então, acaba sendo infectada e acaba, então, adoecendo. Essa bactéria ela é transmitida, então, principalmente aí pelas vias aéreas, né, e pelo contato próximo, né, e prolongado de uma pessoa que esteja suscetível, né, com um doente que não foi tratado. Então, seu período aí de incubação pode levar, em média, de 2 a 7 anos, tá? Não existe vacina para a prevenção aí da hanseníase, mas sim um tratamento, né, com o uso aí de medicamentos que podem ser distribuídos de forma gratuita nas unidades de saúde. O Brasil, então, é o segundo país com o maior número de casos, né, de hanseníase, ficando atrás somente, então, da Índia. Então, veicular informações corretas seria uma das melhores formas aí de combater essa doença. E antes de a gente encerrar aí o nosso bate-papo, vamos falar rapidamente sobre doenças emergentes, né? Então, o que seria isso, tá? Alguns vírus, algumas bactérias e outros agentes que são causadores de doenças transmissíveis circulam entre animais e a população humana que vivem em áreas, né, isoladas e que no contato com outros grupos, no caso de viagens, né, podem então se espalhar aí para outros locais. Então, por isso eles são chamados, né, de emergentes, pois saem aí ou emergem, né, de seu ambiente natural, espalhando-se por áreas onde não eram conhecidas. As doenças emergentes podem surgir, então, quando uma população entra em contato com animais silvestres, né, por portadores dos vírus, né, ou desses outros agentes patogênicos, devido à destruição, então, do seu habitat, que é o seu ambiente onde esses animais vivem, eles acabam, então, ocupando, né, áreas mais próximas aí às populações humanas, né. Um exemplo, então, de doença emergente é o caso, então, da pneumonia asiática, ou SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, causada aí por um vírus que surgiu, tá, na China em 2002, atingindo outras partes do mundo, né, que se espalhou aí no ano seguinte, que foi no ano de 2003. A transmissão se dá principalmente, então, no caso da SARS, por gotículas liberadas por espirro, por tosse, né, dos portadores do vírus, e provoca então aí febre alta, falta de ar, dor de cabeça, dor no corpo, né, entre outros sintomas. Pode levar à morte. Então, atualmente, a pneumonia asiática está sob controle e não há novos casos de transmissão. Mas isso não quer dizer que ela não possa retornar. Então, passando a ser o que se chama, né, de doença ressurgente ou reemergente, ok? Então, assim, se existe uma doença, que existe uma vacina, por exemplo, e essa vacina para de ser aplicada, é sinal de que essa doença pode voltar a surgir e numa maior magnitude, tá? Então, a gente tem que sempre estar cuidando dessas questões relacionadas aí às doenças, tá? Bom, com relação a esse tema, né, sobre a hanseníase, e aí nós terminamos falando sobre algumas doenças emergentes,
Fico por aqui, aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos!